Calor danado. Muito bem. Bom, então nós temos aí uma grade que iniciaremos hoje com o tema de competência e jurisdição, à luz da ideia da realidade jurídica brasileira, né? Depois desse rol aí de tópicos que iniciamos hoje, teremos mais 3 tópicos. Um deles será tratado pelo professor Rosmar Rodrigues Alencar, na próxima terça-feira, com todos nós, pelo canal do YouTube do NUPOD Jus, que é o tema das prisões cautelares, prisão em flagrante, preventiva e provisória. E depois de competência e jurisdição, comigo nós veremos, portanto, o tema da produção de provas no processo penal brasileiro e a ideia das penas também no processo penal brasileiro. Então, hoje nós iniciamos com a ideia de jurisdição e competência na realidade jurídica brasileira, na realidade tanto material, porque está ligada à ideia dos crimes, dos delitos, quanto na ideia processual, porque está ligada exatamente à teoria dos procedimentos jurídicos e judiciais de natureza constitucional na nossa realidade. E partimos exatamente da ideia de jurisdição penal, né? E qual seria, portanto, o conceito ou a definição de jurisdição? Obviamente que a jurisdição ela tem uma função, né? Ela é um instituto dentro da organização do poder judiciário brasileiro. Ela tem uma função fundamentalmente estatal, ou seja, a jurisdição é um instituto de função estatal, né? E que tem uma estrutura que se orienta, né? Se orienta pela ideia heterônima e imparcial, ou seja, o que significa dizer que, inicialmente, a principal função estatal da jurisdição penal é orientar a ideia de imparcialidade na persecução penal. Essa é, portanto, a ideia inicial. Onde há uma jurisdição, e não pode haver processo se não houver jurisdição, obviamente, mais do que isso, não pode haver persecução penal se não houver uma jurisdição, e aí me refiro às duas fases da persecução penal, e, portanto, não pode haver a persecução penal se não houver a jurisdição penal, e essa jurisdição penal, portanto, ela tem a função estatal de orientar a ideia de imparcialidade no poder judiciário e também se autocolocar, né, ao espaço da legalidade do sistema jurídico-criminal como numa forma coercitiva, ou seja, numa forma de dominação. E, portanto, ela assume, no momento seguinte, né, a função de operacionalidade do sistema, ou seja, de operacionalidade do sistema do Poder Judiciário no instituto irrenunciável, que é o processo penal. Ou seja, quando a doutrina ou quando o pensamento jurídico brasileiro fala que a jurisdição penal tem como características conceituais ou concepções de conceito ou de definição a função estatal, a estrutura de imparcialidade, né, a forma coercitiva e a ideia de operacionalidade, essa ideia última de operacionalidade do sistema é de operacionalidade do processo penal, envolvendo as duas fases da persecução penal, porque é ali que ocorrerá a prestação jurisdicional do Estado através do Estado juiz ou do Estado pessoa. Ou seja, porque com o processo penal que está dentro de uma jurisdição, nós temos, portanto, os pedidos e as reivindicações de uma pretensão punitiva estatal. E essa pretensão punitiva estatal, ela se realizar-se-á pela efetividade do exercício do ius puniendi, conforme a prolação da sentença. Então, uma ideia de jurisdição penal envolve todas essas concepções. Ideia estatal, como estrutura, ideia imparcial, ideia de coercitibilidade, ou seja, de forma coercitiva, ideia de operacionalidade, da pretensão punitiva e da própria efetividade dessa pretensão, que é o poder de punir, ou ius puniendi. O que significa dizer que vocês encontram aí, e todos nós encontramos, nos cursos de Direito Processual Penal e nos manuais de Direito Processual Penal, portanto, né, a ideia de que cabe a jurisdição penal
no caso específico nosso aqui, que é a teoria do processo penal, né, o primeiro momento que vocês se deparam com o direito processual penal, cabe, portanto, à jurisdição penal, na forma do processo penal, a função, né, a função global, digamos assim, de dizer o direito. Para os processualistas penais, portanto, a função global, né, envolvendo todas aquelas características, todas aquelas concepções de conceito e definição da jurisdição penal é dizer o direito. Se formos, por exemplo, como diz Rosmar Rodrigues Alencar, né, que constrói o seu curso de processo penal à luz da teoria do direito, se formos para a teoria do direito, né, autores como o americano radicado na Inglaterra e que recentemente faleceu, professor Ronald Dworkin, para Dworkin, essa ideia não é só a ideia de dizer o direito, né, mas é a ideia fundamentalmente de distribuir o direito. Quando nós temos, portanto, né, a efetividade da pretensão punitiva, né, ou, né, a não efetividade da pretensão punitiva, ou seja, a efetividade da pretensão punitiva com a prolação da sentença penal condenatória, né? A não efetividade da pretensão punitiva com a prolação da sentença penal absolutória. Seja em uma, seja em outra, na teoria do direito, diria Ronald Dworkin, de que essa função é a função de distribuir o direito, mais do que dizer o direito. Vai lecionar Ronald Dworkin em vários dos seus livros sobre teoria do direito, como, por exemplo, Levando os Direitos a Sério, mas também na sua obra O Direito como Integridade e numa série de tantos outros livros. E aqui, na nossa observação, mais uma vez, divergindo do pensamento jurídico brasileiro em regra, né, ou da doutrina brasileira, o pensamento da doutrina é de que a jurisdição penal ela tem a função, no cômputo global, a função de garantir toda a teoria do procedimento para se ter uma efetividade ou não da pretensão punitiva. E ela utiliza, portanto, essa sua função estatal, essa sua estrutura imparcial, essa sua forma coercitiva, né, e toda a sua operacionalidade para garantir isso. Interpretamos que a palavra garantir não é a palavra assertiva a ser utilizada, mas sim a jurisdição penal, ela orienta, né, todo esse cômputo para um final de pretensão, em termos de efetividade ou não, punitiva. É nesse sentido. Então, essa é a nossa divergência, digamos assim. E como nós estamos na teoria do processo penal, portanto, todo e qualquer tema nesse espaço ou nesse estágio, né, passa sempre pela ideia de uma estrutura principiológica, que é a ideia do Estado constitucional de direito e é, portanto, a ideia própria do direito constitucional, né? E os autores vão mencionar quais são os princípios dessa jurisdição penal. E ela, portanto, traz um cômputo de princípios pelos quais nós já passamos lá quando vimos o tópico sobre a teoria dos princípios processuais penais explícitos na Constituição e implícitos à Constituição. Mas aí começamos pelo princípio inequívoco e o princípio nuclear do Poder Judiciário, com a ideia da jurisdição penal, que é o princípio da inércia. Ou seja, de que a iniciativa ela tem que ser sempre provocada, não pode ser de ofício, né, nesse sentido. E como está na própria definição da ideia de jurisdição penal, o outro princípio relacionado é o princípio da imparcialidade, né? Ou seja, e aqui, nesses momentos de estudos jurídicos, pode-se dizer assim, mas é improvável ser imparcial, o juiz nunca é imparcial, nós não somos imparciais. Pode ser muito difícil ser imparcial, agora improvável não é e impossível nem tampouco. Nós temos na memória do direito personagens que foram sempre imparciais, né? Vou citar um deles, Hans Kelsen, que é o autor que cria uma teoria chamada exatamente a teoria pura do direito. É exatamente porque ele era imparcial, ele não era neutro, ele era imparcial.
Os críticos vão dizer que ele era neutro e não imparcial, mas temos passagem de Kelsey dizendo exatamente isso. Eu construí uma teoria à luz da ideia de não me envolver com ela. Não me envolver com ela não é neutralidade, é imparcialidade. É bem diferente. Ora, então, a imparcialidade é o quê? É o afastamento do Estado juiz ou do Estado pessoa, né? É o afastamento desse personagem, que é ele que vai conceder ou não, ao final de tudo, a efetividade da pretensão punitiva, conforme a teoria constitucional dos procedimentos jurídicos, né? É ele que vai ou não dar efetividade a essa pretensão punitiva. A ideia de imparcialidade significa o afastamento do Estado juiz, né, das questões trazidas pela argumentação de acusação do Ministério Público, do órgão acusador, à luz do que vimos lá atrás de uma ação penal pública incondicionada, e das realidades trazidas pela argumentação da defesa técnica, ou seja, o afastamento em que sentido? Um afastamento em que não pode mergulhar nessas questões. Ou seja, o Estado juiz ou o Estado pessoa, né, como escreveu Santo Agostinho na sua súmula sobre o papel do juiz, né, e quando Santo Agostinho inaugura o juiz como o primeiro intérprete da norma, então o juiz não pode estar com as suas observações, porque ele é a figura de um órgão imparcial da jurisdição penal, ele não pode estar com os olhos para o que trouxe a acusação e a defesa, ele tem que estar com os olhos, primeiramente, para o ordenamento jurídico, ou seja, para o que diz a lei, e, inicialmente, ele tem que estar afastado dessas questões. Ou seja, o primeiro labor judicante do Estado juiz ou do Estado pessoa não é outro que o conhecimento sobre a norma, né? E como dizia Luhmann na sua teoria da argumentação jurídica, o conhecimento da formulação da norma e o conhecimento não apenas da estética da norma, mas do lado intrínseco da norma, né? Ou, como dizia Santo Agostinho na sua clássica súmula, perguntando, né, até onde pode ir o juiz, né, para aquilo que está dentro da jurisdição penal, ou seja, que é dizer o direito para alguns, né, ou para Ronald Dworkin, distribuir o direito, digamos assim. E que é uma questão mais do que atual, né, do Estado constitucional, e que, inclusive, está lá no novo Código de Processo Penal, né, e que tem um texto de Rafael de Jorge, né, chamado Os Desafios do Juiz Constitucional, que trata sobre essa questão, que é quando Santo Agostinho coloca na sua súmula, abre aspas, sarà licito a qualcuno soggetto alla legge agire a di fora della parola della legge, interrogazione. É que ele está querendo dizer, é lícito ao intérprete da norma, o Estado juiz, ou seja, é lícito ao primeiro intérprete da norma, que é o juiz, é lícito a ele ir para além da norma, ou primeiro estar com a norma e observar o entorno da norma. Qual é, portanto, a legalidade, a licitude e, no nosso caso, nos dias de hoje, a constitucionalidade do labor judicante, né, em dizer o direito ou distribuir o direito. Ora, não é outra que exatamente a ideia da imparcialidade na jurisdição penal. Esse é o papel do juiz. Se o juiz quebra com isso, então aquela interrogação de Santo Agostinho, ela vai em outra direção. Para Santo Agostinho, a resposta à interrogação não é outra. O juiz tem que estar em observação à norma, conhecer a norma na sua formulação e no seu lado intrínseco, como dizia Niklas Luhmann no seu livro O Direito da Sociedade, Das Recht der Gesellschaft. Ora, outra característica, outro princípio, melhor dizendo, característica não, outro princípio que nós também passamos lá na teoria dos princípios explícitos e implícitos à Constituição, é a ideia do juiz natural. Ou seja, de que a jurisdição ela se auto-reconhece ou se autoconstrói a partir da ideia de um tribunal previsto
ou seja, um tribunal previsto por uma norma anteriormente ao fato acontecido na realidade sociológica. Ou seja, a jurisdição penal estará à luz da legalidade do sistema jurídico criminal quando ela se jogar para analisar, né, a ideia de um fato este é interpretado como uma relação social conflituosa e, portanto, relação social conflituosa prevista numa norma, tipificada numa norma como crime ou delito, a ideia de que esse tribunal, como diz a própria expressão, juiz natural, juiz inaugural, juiz originário, é de que esse tribunal, esse juízo, exista antes, portanto, do fato acontecido. Né? Aí se dá a ideia de legalidade da jurisdição penal. E, no nosso caso, a ideia, obviamente, de constitucionalidade da jurisdição penal. Para evitarmos casos, alguém aqui lembra de episódios na nossa memória, digo na nossa memória, na memória do direito ocidental, em que nós tivemos ruptura com a ideia do juiz natural? Me ouve, pessoal? Não lembro de nenhum momento em que o direito ocidental rompeu com a ideia do juiz natural e, portanto, a jurisdição penal ela era simplesmente uma arbitrariedade? Sim, no direito brasileiro, sim, mas nós tivemos casos, por exemplo, como a questão do nacionalsocialismo trabalhista. Exato, Kézia, exatamente. O Tribunal de Nuremberg, na cidade de Nuremberg, porque Nuremberg era o QG do Terceiro Reich, ou seja, o QG era o comando central do poder militar de Hitler. Né? E quando os aliados vencem a guerra, Inglaterra, França, Estados Unidos e a então União Soviética, quando vencem a guerra, decidem fazer o julgamento dos nazistas na cidade de Nuremberg e ali se constrói um tribunal que ficou conhecido como Tribunal Ad hoc. Ou seja, aquele julgamento, ele simplesmente rompe com a ideia de juiz natural e coloca a jurisdição penal na arbitrariedade, no abuso de poder, digamos assim. Né? Mas o que já havia acontecido também na Primeira Guerra Mundial com a própria Alemanha também e o Japão com o Tribunal de Tóquio. Né? Então, nós temos dois momentos de ruptura com a legalidade do sistema de justiça criminal, com a ideia do juiz natural e, consequentemente, com o comprometimento da jurisdição penal no que se refere aos princípios que formam essa jurisdição penal, que é exatamente o princípio do juiz natural. Ora, um outro princípio que também nós vimos lá é o princípio da indeclinabilidade, ou seja, o princípio da indeclinabilidade é de que não há outra jurisdição que não aquela se esta preenche todos os requisitos da jurisdição penal. Então, iniciado o processo, ele irá até o fim naquela jurisdição. Obviamente, se não tiver nenhum vício, obviamente, se não tiver nenhuma causa de nulidade, né, a persecução penal se terá termo, ou seja, se findará exatamente naquela jurisdição e não em outra. É nesse sentido. Portanto, aqui nós temos, digamos assim, uma estética do que é a jurisdição penal, seja no direito brasileiro, mas também no direito ocidental, no direito da civil law, digamos assim. E se o primeiro tema é a jurisdição penal, como nós vimos, formada por conceito, definição e seus princípios, né? O segundo tema é o tema da competência penal. Se nós temos uma ideia de jurisdição, então temos também a ideia da competência, ou seja,
quem é competente para estar nessa jurisdição penal. Ou seja, mais do que isso, qual é o conceito, qual é a definição, que é competência penal na realidade brasileira, na realidade do sistema jurídico penal e do sistema jurídico processual penal brasileiro e, portanto, do Poder Judiciário brasileiro. Ora, o conceito de competência penal, como bem espelha o pensamento jurídico brasileiro pelos diversos autores, né, seja Antônio Scaranz Fernandes, seja Aurí Lopes Júnior, seja José Frederico Marques, seja Torinho Filho ou tantos outros, Afrânio Silva Jardim ou o próprio Rosmar Alencar, a ideia da competência penal é partir de um conceito que, de certa forma, ele é um conceito de negação. Por quê? Porque ele é um conceito limitador, né, da própria ideia jurisdicional. Ou seja, a competência penal traduz um conceito que é a negação da jurisdição, aquela jurisdição penal ilimitada. Ou seja, a competência penal vem para moldurar, para organizar, para delimitar, para estabelecer fronteiras à ideia jurisdicional de natureza penal. Então, ela é, sem dúvida, a competência penal, ela é traduzida por um conceito limitador ou um conceito de estabelecer fronteiras à jurisdição penal. Ou seja, a competência penal, portanto, é um conceito que dá organização jurisdicional. Ou seja, ela organiza a jurisdição penal e se auto-organiza como competência. Ou seja, é um conceito de racionalidade jurídico-processual. Repito, a competência penal é traduzida como um conceito de racionalidade jurídico-processual. Ou seja, também é um tratado das fronteiras da jurisdição. É a competência penal, portanto, que estabelece as fronteiras da jurisdição penal. E podemos observar, portanto, essas fronteiras, ou essa fronteira, ou essa política, ou esse método de limitação da jurisdição penal pela competência, por 4 perspectivas. A primeira delas é de que a competência penal ela se traduz como um próprio poder do órgão jurisdicional. Ou seja, a ideia jurisdicional se orienta pela ideia de competência penal, e não para além, ou antes, ou para fora dela. Isso, mais uma vez, volta ao conceito de Santo Agostinho sobre o intérprete da norma, ou seja, sobre o primeiro intérprete da norma na ordem dos observadores da norma. Então, a primeira característica é de que a competência penal ela se traduz por um poder do órgão da própria jurisdição. Professor? Sim. Então, no caso, a competência, de certa forma, ela limita o poder, né? Quando na jurisdição, a competência do juiz, ela limita o poder, né? Ela racionaliza, ela tem que racionalizar, ela tem que dizer até onde os personagens... até onde... Quer dizer, não é só até onde. A competência penal diz quem pode entrar para a jurisdição, sob quais condições pode entrar para a jurisdição e até onde pode caminhar na jurisdição. Né? Esse é o grande papel da competência. E dá uma garantia, ou estabelece, como é que eu posso dizer? Condições de eficácia, né? De eficácia. Se você está de acordo com a doutrina brasileira, então ela estabelece uma garantia, sem dúvida. Né? Eu sigo a orientação de outros autores, e aqui autores alienígenas, que entendem que é uma orientação. Né? É uma orientação, por quê? Porque a ideia das nulidades nem sempre elas são reconhecidas. Né? E quando elas são reconhecidas, em determinados momentos, o reconhecimento das nulidades, que são atos praticados podem ser praticados na primeira e na segunda fase da persecução penal, mas são atos praticados no bojo da persecução penal, digamos assim, né? Mas são praticados dentro de um processo penal à luz de uma jurisdição penal e de uma competência penal.
A questão, e aqui eu não estou tirando a razão da doutrina brasileira em utilizar a expressão garantia, porque essa expressão ela entra para o discurso jurídico no mundo ocidental como uma palavra muito cara à ideia material e processual do direito, por causa da obra do professor Luigi Ferraioli, Teoria do Garantismo, Direito e Razão, Teoria do Garantismo, Diritto e Ragione, la Teoria del Garantismo, de Ferraioli, mas eu tenho lá minhas dúvidas se ela garante mesmo alguma coisa. Né? Veja, são casos e casos aqui, que eu já me referi, de ausência total da ideia de garantias, de que a competência, aqui no caso específico do que estamos vendo, obviamente, jurisdição e competência. Né? Se nós temos uma jurisdição e uma competência, e se elas garantem, ou seja, se elas garantem a legalidade do sistema de justiça criminal no âmbito processual, e se elas garantem, portanto, a ideia constitucional de um processo penal, porque estamos no Estado constitucional, como é que nós temos tantos casos em que não se observa essa garantia? Eu me referi aqui ao caso de Paulo Mariano, massagista do Náutico, eu me referi aqui ao caso de Cícero José, o pedreiro do Ceará, o caso mais emblemático que nós temos nos últimos tempos, sem dúvida alguma, é o caso do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O que adianta, e aqui com todo respeito à divergência de opinião de todos e de todas, mas, obviamente que adianta alguma coisa, sem dúvida, mas o reconhecimento, por exemplo, de uma ausência do juiz natural para aquele caso específico, o reconhecimento de uma ausência de competência penal do juiz para julgar o caso concreto, o case law, como gostam de dizer os americanos, ou seja, o reconhecimento da burla, né, o reconhecimento da burla da ideia de jurisdição penal e competência penal naquele caso, né, pelo Supremo Tribunal Federal, anos depois que se iniciou o processo, né, porque as arguições, né, não nos esqueçamos que as arguições referidas à incompetência, elas se dão desde o primeiro momento de manifestação do advogado de defesa nos autos. Ou seja, se o advogado de defesa, nós veremos isso mais na frente, mas se o advogado de defesa observa que tem problemas de ordem jurisdicional penal, ele tem que arguir as incompetências na sua primeira manifestação e seguir com ela. Se o juiz não reconhece com a provocação, porque em matéria de incompetência, o juiz não pode reconhecer de ofício. Né? O juiz não pode reconhecer de ofício. No nosso Código de Processo Penal. E aqui esse é um dos pontos que os processualistas estão aí debatendo. Porque no novo Código de Processo Penal, a redação que lá está, né, afirma que o juiz de ofício poderá reconhecer a sua incompetência. A qualquer momento, né? A qualquer momento. A qualquer momento. Ora, então, quando o Supremo vem e nota que tem toda uma problemática de nulidade absoluta naquele caso, mas alguém já cumpriu 580 dias de prisão. Então, como é que se garante? Por que a utilização dessa palavra garantia e não orientação? Há uma explicação, obviamente, porque a palavra garantia, como disse anteriormente, ela adentra, né? Ela adentra para o discurso jurídico como uma expressão de fortaleza na ideia processual penal, na ideia de investigação criminal e de persecução penal. Né? E a expressão orientação, ela seria uma palavra, digamos assim, flexível. O processo se orienta, tá, o processo se orienta e pronto. Mas quando você coloca o processo garante, ou seja, um processo acusatório, ele é a tradução da garantia de um devido processo legal, de um contraditório, de uma produção de prova lícita, etc., etc. Mas nós sabemos que não garante. Ou seja, a palavra garantia ela é uma ilusão funcional da operacionalidade do processo penal. Assim como aqui no caso específico do tema proposto, do tema que está no programa de lições com vocês,
a palavra garantia, ela também é, na nossa interpretação, uma ilusão funcional de operacionalidade da jurisdição e da competência penal. É nesse sentido que eu me refiro. Mas não quer dizer que a doutrina brasileira esteja equivocada ao utilizar a expressão garantia, né? E não é só no Brasil que se utiliza garantia. Em outros países também se faz uso da mesma expressão, sem dúvida alguma. É nesse sentido, portanto. Ora, um segundo ponto, e que está no próprio contexto, no próprio conceito de competência penal, são os limites, ou os limítrofes, como gosta a doutrina, os limítrofes do exercício do poder jurisdicional. A competência penal vai limitar o poder do exercício jurisdicional. Uma terceira característica é, portanto, constituída pela ideia, por lei, de que é preciso um fato concreto acontecido para falarmos de competência penal. Porque competência penal aqui está com os olhos em observação à ideia do fato típico, ou seja, daquilo que é interpretado como crime ou delito. E isso precisa ter uma ideia constituída por lei, né, ciente do fato acontecido. Ou seja, um apontamento inequívoco sobre uma realidade sociológica concreta tipificada como crime ou delito. E, finalmente, e não menos importante, mas finalmente, a ideia de competência em razão da matéria e da pessoa. E aqui as discussões serão enormes e principalmente por causa exatamente do último caso que nos referimos aqui, que se deu no âmbito da investigação denominada de Lava Jato e dos processos julgados pela 13ª Vara Federal, pela 13ª Vara da Justiça Federal, da Justiça Comum Federal, em Curitiba. A ideia de competência em razão da matéria e da pessoa, essa ideia de competência penal, ela é absoluta, ou seja, ela é inflexível, ela é imutável. Ou seja, a sua descrição é fundamentalmente normativa do artigo 167 do Código de Processo Penal. O que é competência absoluta em função da matéria e da pessoa, o artigo 167 do Código de Processo Penal, né, disciplina a questão. E aí fica aquela discussão. Sim, mas aí tem a competência territorial que é relativa. Sim, é. A competência territorial é relativa. A competência em função da matéria e da pessoa, ela é absoluta. E em parte, ou foi em parte, o que se discutiu muito nos casos e que abriu apenas uma janela, porque agora todos os outros advogados de defesa foram na mesma direção e, obviamente, para, inequivocamente, a defesa dos direitos dos seus clientes, que era a ideia das investigações da Lava Jato sobre delitos, né, que tinha competência, portanto, delitos cometidos contra um bem público que é a estatal denominada de Petrobras. Ora, e, portanto, no caso específico do ex-presidente, nós tínhamos um problema de competência penal, né, porque as condutas praticadas, em tese aqui, as condutas praticadas pelo sujeito ativo do delito, ela se deu em Brasília, né? E, portanto, né, o fato acontecido, ou seja, o tipo penal consumado pelo sujeito ativo do delito, se deu em Brasília, né? E aí, então, qual seria a justiça competente? Ou seja, qual é a competência penal? Qual é das justiças a competente para tramitar o processo, né, sobre aquele tipo penal? Porque a Justiça Comum Federal de Curitiba, representada pela 13ª Vara lá no estado do Paraná. Por que isso aconteceu? Por que se deu assim? Ora, o advogado de defesa, né, observou que havia um problema de competência penal e, portanto, de jurisdição, né, e arguiu isso na sua primeira manifestação nos autos do processo. Assim que fora recebida a denúncia, que for instaurado o processo, que teve prazo para manifestação, o advogado de defesa, portanto, a sua primeira manifestação foi a arguição de incompetência do juízo da 13ª Vara Comum da Justiça Federal em Curitiba, afirmando, portanto, que
a justiça competente seria a Justiça Comum Federal do Distrito Federal, em Brasília. O que significa dizer que o posicionamento da doutrina, em casos como esse, é de que todos os atos decisórios, vejam, os atos decisórios, não os atos de investigação criminal pelo Ministério Público Federal ou pela Polícia Federal, mas os atos decisórios do juiz, os atos do juízo, e não do Ministério Público ou da Polícia Federal, né? Todos os atos decisórios daquele juízo, ou seja, da 13ª Vara, seriam nulos de pleno direito em função da matéria e da pessoa. E, portanto, a 13ª Vara deveria remeter todo o processo para uma redistribuição na Justiça Comum Federal do Distrito Federal em Brasília, né? E que foi exatamente o ato praticado na decisão, né, monocrática pelo juiz observador das investigações da Lava Jato e dos processos tocados na 13ª Vara, que foi o ministro Fachin, e foi essa exatamente a determinação do ministro Fachin de que os autos descessem para a Justiça Comum Federal do Distrito Federal, para uma redistribuição, um novo juiz, mas todo o material de investigação denominado investigação pela Lava Jato vai corroborar o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público Federal. São nulos os atos decisórios do juízo da 13ª Vara. É nesse sentido, portanto, que se fecha com o quarto critério da competência penal a ideia de competência em razão da matéria e da pessoa, colocando aqui como ilustração aquele caso concreto que se refere, portanto, tendo como réu o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, nesse sentido. Ora, e para organizar essa competência penal, a doutrina brasileira ela propõe, portanto, né, uma elucidação acerca das competências da justiça brasileira para as diversas possibilidades existentes no sistema processual, né? E aí, em regra, a doutrina coloca 3 indagações, que vocês vão encontrar, né, e que se já leram, já encontraram perfeitamente, portanto, no manual ou no curso de Direito Processual Penal do professor Auri Lopes Júnior, lá do Rio Grande do Sul, quando ele diz: nós vamos organizar, portanto, aqui a ideia da competência penal, observando a justiça brasileira, a ideia da competência penal, para, portanto, termos uma racionalidade e fronteiras e limites da jurisdição penal, por três indagações. O critério, portanto, colocado pela doutrina brasileira é o critério indagativo. Então, a doutrina vai indagar, e assim o faz Auri Lopes Júnior, quando diz: qual é a justiça ou órgão competente para o caso? Essa é a primeira. Qual é a justiça ou órgão competente para o caso? Qual é o foro competente para o caso? E qual é a vara competente para o caso? Então, nós saímos de uma ideia de órgão para foro, para vara, ou seja, nós temos uma hierarquia e também uma cronologia. Ou seja, saber o que é órgão competente, saber qual é o foro competente e qual é a justiça com competência penal para, portanto, acontecer o tratamento processual penal, digamos assim. E, começando exatamente pela primeira indagação colocada também por Auri Lopes Júnior, mas por outros processualistas, vamos chamar aqui de justiça competente 1 e justiça competente 2, digamos assim. Então, o primeiro ponto é com relação à justiça competente e para identificarmos o órgão competente dessa justiça. Quais as regras do CPP? Ou seja, o que é que o Código de Processo Penal coloca como regra para interpretar o que é o órgão penal, ou interpretar o que seja um órgão competente na justiça penal brasileira. A ideia é de que a incompetência do juiz, e partindo exatamente dessa ideia para mostrar que o órgão tem que ter legalidade, e eu vou utilizar essa expressão aqui, legalidade, outros autores utilizam legitimidade e tal, mas eu vou tratar com a ideia de legalidade, porque a previsão é normativa, então, à luz do princípio da legalidade,
está em uma lei, então, vou utilizar a palavra aqui, legalidade. Ora, então, observando a justiça competente ou o órgão, né, de uma justiça competente, a incompetência do juiz, para a doutrina brasileira, a incompetência do juiz anula apenas aquilo que eu me referi anteriormente, anula apenas os seus atos decisórios. Ou seja, quando há uma declaração de nulidade do juízo, ou seja, da justiça competente, quando há uma declaração de nulidade desse juiz ou desse juízo, ou seja, dizendo que ele é incompetente, todos os atos decisórios praticados por ele são nulos, portanto. Ou seja, o processo tem que ser retirado desse órgão que aparentemente era competente e que agora foi declarado incompetente. E, portanto, enviado para um juiz que se mostre competente. Exatamente assim. Ora, o projeto de lei 8045, de 2010, no artigo 93, prescreve que o juiz poderá fazê-lo agora de ofício. Poderá fazê-lo de ofício a qualquer momento. Ou seja, desde lá da investigação criminal, se ele participar da investigação criminal. Se ele for provocado a participar da investigação criminal, ele pode, portanto, já declarar de ofício. Ora, no atual modelo nosso, o juiz não se declara, né, e o órgão do Ministério Público também não argue, ou seja, não provoca a incompetência do juiz. Por quê? Porque o órgão do Ministério Público, ou seja, o órgão acusador, o órgão do Ministério Público ou o órgão acusador, vai distribuir a ação. Ele é o titular para a ação processual penal. Ora, então, no artigo 93, no artigo 93 do novo Código de Processo Penal, nós temos essa novidade. E que a doutrina brasileira está aí, nos seus embates, digamos assim, né? Nos seus embates dialéticos, parte da doutrina dizendo que isso não é recomendável, parte da doutrina dizendo que isso é um avanço na ideia jurisdicional e de competência penal na realidade brasileira, e outros dizendo que nem tanto, que isso não tem sentido para a nossa ideia. Numa ideia de justiça competente 2, como eu me referi, aquela foi a 1, essa é a 2, na ideia de justiça competente 2, a ideia não é outra do que a construção dos critérios de restrição e especialidade. Ou seja, a ideia de órgão competente e, portanto, de justiça competente, ela vai se dar por 2 critérios. O primeiro deles, o critério de especialidade, e o segundo deles, o critério de restrição. Ou seja, nós teremos justiças especializadas ou justiças especiais, como diz a doutrina brasileira, né? E nós teremos justiças restritivas, e que vem exatamente a assumir competência penal quando aquelas justiças especiais não preenchem, portanto, os critérios para isso. Ou seja, a segunda parte, a ideia, por exemplo, de justiça comum, que está na ideia restritiva, ela é uma justiça por exclusão. Ou seja, todos os casos que não forem de competência das justiças especiais serão, portanto, de competência da justiça comum, digamos assim. E assim se dá. E no caso brasileiro, nós temos a ideia de justiças especiais traduzidas pela justiça militar, tanto a justiça militar federal, quanto a justiça militar estadual, e a justiça eleitoral, né? Todas, portanto, com previsão a partir da Constituição, como nós veremos. E no segundo plano, e aqui é o critério de especialidade, e no segundo plano, no critério restritivo, nós temos a justiça comum federal e a justiça comum estadual, né? E é sobre elas que nós vamos tratar a partir de agora, portanto. Só lembrando, né, como diz aquele menino lá dos áudios do TikTok, só lembrando, não custa lembrar, né, como diz ele, não custa lembrar, de que a justiça eleitoral é, sem dúvida, a maior tradução, como diria o professor Juarez Tavares, é a maior tradução da expressão relacionada ao Brasil de jabuticaba, né? Porque justiça eleitoral não existe em nenhuma outra parte do mundo.
ela só existe aqui. Ela é uma invenção brasileira. Não, em outros países, seja Portugal, Itália, França, Alemanha, né, ou aqui mesmo na América Latina, não temos a presença da justiça eleitoral e os processos eleitorais que dão vida, portanto, à democracia política, eles são conduzidos por um órgão do Poder Judiciário, mas que não é uma justiça eleitoral, né? Mas sim uma justiça especializada, sim, uma justiça especial, porque vai ter uma competência específica para tratar as questões eleitorais, né, durante os processos eleitorais, mas não é uma justiça eleitoral. Só no Brasil nós temos. E não, como diz aquele menino lá, não custa lembrar, né, de que essa justiça já foi fechada algumas vezes. No período militar, então, ela foi fechada. Na ditadura Vargas, ela também foi fechada. Ou seja, é uma justiça que só existe aqui e, vez ou outra, estão fechando essa justiça, digamos assim. Ô, professor, me permita voltar à Claro. questão da competência do juiz aqui. Só para. Estava lendo o artigo aqui do novo PL 8045. Uhum. Ele trata do mesmo jeito do outro em relação à competência, né? Que, por exemplo, tem que ser na inicial, né? Primeira manifestação. Agora, é ele que vai julgar a competência dele ou não, né? Se ele desconsiderar. Sim, exato. Mas, veja, mais uma vez, né, aquela súmula de Santo Agostinho. É lícito ao juiz ir para além da letra da lei, ou seja, é legal ao intérprete da norma, ao juiz, ir para além da letra da lei? Ou seja, se o juiz, veja, para você ser juiz, que eu reputo, é uma função nobre dentro do Poder Judiciário, ou de toda a ideia do direito, sem dúvida, eu digo que, de um lado, tem uma função extremamente nobre, que é o advogado de defesa, que é a defesa técnica, né? E do outro, a prestação jurisdicional pelo Estado na figura do Estado-juiz. São duas funções interessantíssimas dentro, digamos assim, de um sistema judiciário. Qual é o sentido? Qual é o sentido de você ser juiz, né, e saber, assim que chegar o caso a você, ou assim que você for provocado para se manifestar, você saber que está na ideia da incompetência jurisdicional, da incompetência penal de uma jurisdição penal, e você não se manifestar sobre isso? Qual é a ética, portanto, que nós podemos esperar de um juiz que tem como prática o labor judicante essa conduta? Qual é o ethos que norteia o labor judicante desse juiz? Mais do que isso. Mais do que isso. Qual é a ideia? E aqui vou usar exatamente a expressão da doutrina brasileira. Qual é a ideia de garantia que as partes terão nesse processo penal? Se o juiz sabe que é incompetente e tem uma norma que diz que ele pode, de ofício, declarar a sua incompetência, e ele não o faz. Aqui está a súmula de Santo Agostinho. Ou seja, o juiz pode ir para além da letra da lei? Nessa questão aqui, não estou me referindo no cômputo geral. No neoconstitucionalismo, isso é tema batido. Ele vai e pronto, e acabou a história. Mas eu estou me referindo aqui especificamente à ideia de jurisdição e competência penal para um processo penal acusatório que a doutrina o chama de o reduto das garantias do réu. Não só do réu, do investigado, do indiciado e do réu, especificamente no caso do processo penal. Qual é, portanto, a garantia que esse juiz pode oferecer acerca do seu labor judicante? Eu penso que para ser juiz, eu jamais seria juiz, porque é uma função de extrema responsabilidade, e se de extrema responsabilidade, também de extrema dedicação, né? É uma escolha muito difícil optar ser juiz, assim como também é uma escolha muito difícil optar ser advogado de defesa, né? Ou seja, passar a sua vida
produzindo defesa. Hoje mesmo tivemos episódios aqui na realidade brasileira de falas, de argumentação, de negação da defesa, né? Do tipo, você só defende bandido, né? Você só defende bandido. Sim. E o que é que diz a Constituição? A defesa ela é tanto de alguém que praticou um ato ilícito, antijurídico, quanto de alguém que está injustamente sendo acusado porque é exatamente inocente. E nem sempre sabemos quando alguém está na ilicitude e quando alguém está na licitude das suas ações. Evandro Lins e Silva que o diga com a sua biografia e que tem livro em homenagem a ele, exatamente tratando sobre essa complexidade do mundo jurídico, digamos assim. É nesse sentido. Portanto, a conclusão que chegamos no que se refere a essa divisão de justiça competente como órgão competente 1 e 2, e que, portanto, há dois critérios inequívocos, volto a repetir, o critério da especialidade, né, traduzido na justiça militar estadual e federal, ou federal e estadual, e na justiça eleitoral, e a ideia de justiça comum, traduzida pela justiça comum federal e a justiça comum estadual. A conclusão não é outra, portanto, de que um crime só será de competência, e essa é a conclusão, um crime só será de competência da justiça comum estadual, volto a repetir, um crime só será de competência da justiça comum estadual quando não for efetivamente, inequivocamente, quando não for de nenhuma das justiças especiais e também da Justiça Comum Federal. Ou seja, quando o fato acontecido não for de competência da Justiça Militar Federal, da Justiça Militar Estadual, da Justiça Eleitoral, e também quando ele não for um fato de competência da Justiça Comum Federal, então ele será, portanto, da Justiça Comum Estadual. Essa é a conclusão. E por aí, obviamente, que o critério a ser utilizado é o critério da exclusão para a competência da Justiça Comum Estadual. Ela será sempre competente quando as justiças especiais não forem competentes para o caso, nesse sentido. E vamos, portanto, de justiça em justiça, das especiais às restritivas, digamos assim, ou às restritas, melhor dizendo. Bom, comecemos pela primeira delas, que é uma justiça que traduz complexidades para a formulação das observações na realidade brasileira, que é a justiça militar, e começamos, portanto, com a justiça militar federal. Né? E no que se refere ao direito penal militar e o direito processual penal militar, nós temos dois decretos-lei. Né? O decreto-lei 1001 de 69, que é o Código Penal Militar, e o decreto-lei 1002, também de 69, que é o Código de Processo Penal Militar. Ora, e aí a tradução dos requisitos de composição, digamos assim, dessa justiça militar não é outra. O tipo penal, ou seja, ou os tipos penais, ou as tipologias penais de competência dessa justiça, né, vão estar esculpidas, portanto, inicialmente, vão estar esculpidas, portanto, as competências tipológicas para essa justiça, portanto, se auto-operacionalizar em termos processuais, vão estar no artigo 9º do Decreto-Lei 1001 de 69. Ou seja, no Código Penal Militar. Para além disso, também na Lei 7565 de 1983, mais especificamente no artigo 303 da Lei 7565/83. E mais recentemente, numa conexão do artigo 9º do Código Penal Militar, o Decreto 1001 de 69, com a Lei 13.491 de 2017. E aí, essa lei ela vai ressignificar também e ampliar esse rol de tipologias de tratamento
de competência e jurisdição da Justiça Penal Militar. E, quando nós falamos de Justiça Militar Federal, né, a competência para estarem lá, nas partes a serem observadas e analisadas nos seus atos jurídicos e judiciais, no que se refere à Justiça Militar Federal, nós estamos nos referindo ao Exército, à Marinha e à Aeronáutica, ou seja, os membros e os personagens dessas instituições que cometem condutas que podem se traduzir ou que devem se traduzir como crime ou delito para uma ideia de competência, de jurisdição da Justiça Militar e da própria competência penal. E essa Justiça Militar Federal, ela é constituída por um por um Conselho de Justiça, inicialmente como primeira instância, como primeiro momento, um Conselho de Justiça, a ideia de auditores da Justiça Militar Federal e um tribunal ou um superior tribunal militar. E, portanto, tudo isso regido por esses dispositivos normativos aos quais eu me referi aqui. Ou seja, o Código Penal Militar, Decreto 1001 de 69, o Código de Processo Penal Militar, Decreto 1002 de 69, a Lei 7565 de 83 e a mais recente produção normativa, a Lei 13.491 de 2017. Muito bem. Ora, e aí pode aparecer uma pergunta, e uma pergunta que ela surge a partir da própria Constituição. Pode essa Justiça Militar Federal julgar um civil? Ela pode ter competência e jurisdição para a operacionalidade de um processo penal contra um civil? Essa Justiça Militar Federal? Acredito que não, né, professor? Acredito que não. Eu acredito que não. Hein, pessoal? No que leram aí nos cursos de processo penal, nos manuais de processo penal, nos artigos sobre processo penal, a Justiça Militar Federal teria competência e jurisdição para instaurar um processo crime contra um civil? Parece que tem uma história da súmula, uma súmula, né, do Supremo Tribunal. Do STJ, né? Veja, a questão de competência, a questão de jurisdição e competência, e aqui especificamente no caso da Justiça Militar, ela nasce na Constituição, no artigo 124. Então, a interpretação que a doutrina brasileira faz é que, no caso específico, veja, nós já estamos à luz de uma justiça especial. E aí vem mais a ideia de uma interpretação específica sobre uma especialidade. No caso da Justiça Militar Federal, o artigo 124 da Constituição, diz a doutrina brasileira, não coloca nenhum impedimento para o julgamento de um civil por ela. Nenhum impedimento. Nós não teríamos nenhum impedimento. Já no caso da Justiça Militar Estadual, nós teríamos o impedimento previsto taxativamente. E aí, portanto, não há discussão. Na Justiça Militar Estadual, não há discussão para a doutrina brasileira. Não tem competência penal e, não, portanto, não pode exercer a jurisdição. Repito, no caso da Justiça Militar Estadual, é taxativo e nós veremos. Não tem jurisdição sobre a questão e não pode exercer a competência. Não tem nenhuma e nem outra. No caso da Justiça Militar Federal, não há nenhuma regra que impeça. Não há uma proibição normativa constitucional, digamos assim. Ora, e se nós temos, portanto, a Justiça Militar Federal, também temos a Justiça Militar Estadual. Se a Justiça Militar Federal é direcionada para membros do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, a Justiça Militar Estadual ela é voltada, portanto, para a Polícia Militar
para a Polícia Militar, Bombeiros e para a Polícia Rodoviária Estadual. São os membros, portanto, dessas 3 organizações do Estado que estão sujeitos à jurisdição e à competência da Justiça Militar Estadual. E ela é formada, portanto, por juízes de direito, né, no âmbito da Justiça Militar Estadual, é formada por juízes de direito. Ela é formada por um juízo militar, por um conselho de justiça e por um tribunal de justiça militar. Inclusive, na nossa faculdade, no CCJ, no Centro de Ciência Jurídica da Universidade Estadual da Paraíba, nós temos um juiz que exatamente começou como juiz de direito no juízo militar. Ele era juiz militar. De quem que eu estou falando? Que hoje está no TJ como desembargador, né? E hoje faz parte, portanto, do corpo do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. Vejam se lembram. Não sei se chegaram a ter aula com ele. Não tenho certeza. Enfim. Bom, no que se refere à Justiça Militar Estadual, a Constituição, no artigo 125, parágrafo 4º, vai disciplinar, né? E há uma questão que ela já foi bem mais evolutiva, digamos assim, na realidade brasileira, hoje nem tanto, que é a ideia do tribunal do júri, quando, né, são sujeitos ativos da conduta, membros, seja da Polícia Militar, seja da Polícia Militar Bombeiros, seja da Polícia Rodoviária Estadual, e que, no caso, nós temos a presença de vítimas que são civis. E aí o Tribunal do Júri teria competência para julgar, portanto, esses membros que estão sob a égide do Código Penal Militar e do Código de Processo Penal Militar, ou o júri não teria competência? O júri só não terá competência, o Tribunal do Júri só não terá competência quando, né, for um fato típico envolvendo os próprios militares, seja da Polícia Militar de Bombeiros ou da Polícia Rodoviária Estadual. Mas quando tivermos vítima civil, o Tribunal do Júri será o órgão e, portanto, o órgão competente para o tratamento processual. No que se refere à perda do posto e à perda de patente, aí sim, aí é competência exclusiva da Justiça Militar Estadual, não há dúvida. E aí, a pergunta, pode essa Justiça Militar Estadual julgar um civil? Não pode. Não pode julgar um civil, né? De maneira alguma. A Justiça Militar Estadual não pode julgar um civil. E quando houver concurso de jurisdição, como, por exemplo, aqui nesse caso da Justiça Militar Estadual e do Tribunal do Júri, quando houvermos um concurso de jurisdição, é só darmos uma olhada no artigo 78, inciso 1 do Código de Processo Penal, que ele resolve a questão jurisdicional, para, portanto, dizer quem tem competência para o tratamento processual. É nesse sentido que nos referimos. Só um instante. Bom, colocado isto, chegamos à gloriosa, né, a gloriosa, como passo seguinte, chegamos à gloriosa justiça eleitoral, né, que tem previsão constitucional, como eu disse, ela é uma criação unicamente do direito brasileiro, não existe em nenhum outro lugar do mundo, e, portanto, a sua ideia de legalidade constitucional já é esculpida no artigo 121 da Constituição Federal e no próprio Código Eleitoral, que é a Lei 4.737 de 1965, ou seja, a Lei 4737/65. E a sua competência em termos de tipologia penal, ou seja, das tipologias a serem tratadas na Justiça Eleitoral,
ela circunscreve-se, portanto, entre os artigos 289 e 354, ou seja, dos artigos 289 a 354 do Código Eleitoral. Toda e qualquer conduta daquelas lá previstas será de competência da Justiça Eleitoral e, assim, a jurisdição penal estará à luz da legalidade constitucional existida, ou exigida, desculpe-nos. Ela é, portanto, uma justiça especial. Sim, sim, ela está no rol das justiças especiais. E, Luciano, e quando houver a possibilidade de concurso, digamos assim, em caso de concurso jurisdicional, como é que fica a questão? Mais uma vez, ou seja, entre justiça eleitoral e justiça comum. Como fica a questão jurisdicional? Mais uma vez, o artigo 78 do Código de Processo Penal resolve a questão taxativamente. E aqui, nesse caso, sem dúvida alguma, o artigo 78, inciso 4 do Código de Processo Penal. E que no novo Código de Processo Penal, o artigo 111 do novo Código de Processo Penal vai disciplinar a questão envolvendo concurso jurisdicional entre a Justiça Eleitoral e a Justiça Comum. Essa é, portanto, a ideia da Justiça Eleitoral. Dela, nós temos a Justiça Comum Federal, a penúltima das ideias das justiças, dentro daquela primeira indagação, da doutrina brasileira. Qual o órgão competente da justiça? Nós chegamos, portanto, na ideia da Justiça Comum Federal, que se trata, obviamente, que se trata de uma justiça de maior graduação em relação à estadual, ou seja, ela tem uma expansividade bem maior do que a da Justiça Estadual. Quais seriam as competências da Justiça Comum Federal? Ou seja, quais as tipologias que estariam sob a égide de competência da Justiça Comum Federal? O artigo 109 da Constituição Federal vai, portanto, taxativamente trazer o rol de competências tipológicas que a Justiça Comum Federal irá tratar em termos processuais penais. Ora, então, nós temos como competência tipológica da Justiça Federal, da Justiça Comum Federal, os crimes de interesse da União, ou seja, então, nós podemos ir aqui para a ideia dos crimes tributários, no que se refere ao sistema tributário, não a ideia do sistema tributário nacional como o Código Tributário Nacional, mas os tributos federais, ou seja, os tipos penais previstos ali na Lei 8.137 de 90, que são crimes contra a ordem tributária e o sistema fiscal, os crimes previstos na Lei 7492 de 86, ou seja, na Lei 7.492 de 86, a denominada Lei dos Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, os crimes previstos ali na Lei 9.605 de 98, os denominados crimes ambientais contra a fauna e contra a flora, os cometimentos de crimes ou de ofensas aos direitos humanos, e aí essa competência no artigo 109, a partir da emenda constitucional 45 de 2004, a partir dali, da emenda constitucional 45 de 2004. Enfim, nós temos um rol ou tipos penais que estejam ligados à ideia das empresas estatais do governo federal, e nós veremos que, portanto, lá no novo Código de Processo Penal, ou seja, do projeto de lei 8045, nós tivemos uma ampliação ainda, tivemos uma maior ampliação nesse sentido com a nova redação com a redação do novo Código de Processo Penal, incluindo, inclusive, as ideias de economia mista e outras pessoas jurídicas, digamos assim. E há um ponto interessante que é da Lei de Tóxicos, da Lei 11.343 de 2006, em que, quando o tráfico ilícito de entorpecente for no âmbito internacional, nós teremos, portanto, a competência da Justiça Comum Federal, como, portanto, o órgão competente para instaurar o processo crime e operacionalizar, só à luz, portanto, da Lei 11.343 de 2006,
no que se refere ao seu artigo 70, e essa prescrição está lá, volto a repetir, a escultura normativa como competência da Justiça Comum Federal para o tráfico ilícito de entorpecente internacional está no artigo 70 da Lei 11.343, de 2006. Não nos esqueçamos também que entrada, saída, permanência de estrangeiro no território nacional de forma ilegal é de competência da Justiça Comum Federal também, não podemos esquecer, digamos assim. E, finalmente, chegamos àquela que é a denominada justiça residual, e essa é a expressão traduzida pela doutrina brasileira. A justiça comum estadual é a justiça residual, volto a repetir, naquela primeira indagação colocada pela doutrina brasileira e, especificamente, pelo o professor Aurí Lopes Júnior, qual o órgão competente, qual o órgão competente da justiça, nós estamos aqui nas categorias de justiças especiais e restritas, chegamos, portanto, à justiça comum estadual, que se trata de uma justiça residual, como diz a doutrina brasileira, porque a ela se destina, portanto, às causas não alcançadas pelas demais justiças que nós acabamos de nos referir. Portanto, toda vez que nós tivermos um caso que ele não se enquadrar nas competências das demais justiças, ou seja, da Justiça Militar Federal, Estadual, da Justiça Eleitoral, da Justiça Comum Federal, então ele será, obviamente, de competência da Justiça Comum Estadual, né? A denominada competência por exclusão. Essa é a expressão construída pela doutrina brasileira. E que tem, no caso do júri, a ideia de competência prevalente em razão da matéria. Ou seja, o tribunal do júri assume a competência, como nós vimos lá atrás, competência em razão da matéria e da pessoa, se não obedecida, é causa de nulidade absoluta. Por quê? Porque essa competência em razão da matéria e da pessoa, ela é absoluta. Ou seja, só o tribunal do júri, segundo o artigo 5º, inciso 38, a linha D da Constituição, portanto, é que tem a competência para o processamento dos tipos penais tentados ou consumados contra a vida. Ou seja, homicídio, infanticídio, induzimento, auxílio, instigação ao suicídio, aborto, as duas previsões criminalizadoras do aborto. Então, são essas as competências do Tribunal do Júri, que afasta a Justiça Estadual no que se refere ao juiz monocrático, já que o Tribunal do Júri é a constituição de uma justiça própria, né? De uma justiça que alguns até vão dizer de face dual, porque é uma justiça conduzida por um magistrado, portanto, por um juiz togado, pelo Estado juiz, Estado pessoa, né? Mas que a ideia da prolação da decisão penal de condenação ou absolvição, ela é dada por um órgão leigo, que é o Conselho de Justiça, ou seja, o Conselho de Sentença, né? Formado por 7 pessoas comuns, por 7 pessoas ordinárias, por 7 pessoas que a sua realidade não é o mundo do direito, a sua realidade, que eu digo profissional, cotidiana, de rotina, não é o mundo do direito. São pessoas operárias, são pessoas dentro da diversidade sociológica da teoria da sociedade, as pessoas que aparecem para compor, portanto, o Tribunal do Júri. Então, no caso do Tribunal do Júri, nós temos uma competência em prevalência da razão material, ou seja, tipológica, unicamente aqui tipológica. Foram crimes tentados ou consumados contra a vida, não é um juízo monocrático, ou seja, não é um juízo comum, mas sim o Tribunal do Júri. A competência e o rol dos crimes, portanto, do Tribunal do Júri, estão lá no artigo 74 do Código de Processo Penal. É só dar uma olhada quais são, eu acabei de me referir a ele, mas lá estão previstos pelo artigo 74. O novo Código de Processo Penal, no artigo 99, como eu me referi, não traz esse rol.
Não traz esse rol. O novo Código de Processo Penal, projeto de lei 8045, ele se refere a condutas tentadas ou consumadas contra a vida. Tentadas ou consumadas contra a vida. E não traz o rol da 74, portanto, esculpe e espelha no atual Código de Processo Penal. Penso que isso não trará, digamos assim, à tona a problemática que a doutrina brasileira está se referindo que pode trazer. Por exemplo, inserindo nesse rol, porque ele não existirá mais no novo Código, taxativamente previsto, a ideia do latrocínio. Porque interpreto que o latrocínio, à luz da teoria do finalismo penal, ou seja, do que é o fato típico, né, e que é no fato típico que está o dolo, né, e a culpa, e não na culpabilidade. A culpabilidade é um pressuposto para a atribuição de uma pena. Então, a subjetividade do direito penal brasileiro, né, está no fato típico, ou seja, na ação típica, como construiu Felsen, né, e, portanto, a ideia do dolo está ali. E no latrocínio, não faz parte do dolo do sujeito ativo do delito, seja como dolo simples, como dolo direto, ou como dolo específico, né, não faz parte, portanto, do campo do dolo no sujeito ativo do latrocínio, né, a retirada da vida da vítima, mas sim a subtração da coisa alheia móvel com valor econômico, ou seja, da res, né, da res, e não da vida. Mas a doutrina está se debatendo a isso. E outra questão também que envolve é a ideia dos juizados especiais, mas os juizados especiais, eles estão dentro da ideia tipológica, né, dos crimes de menor potencial ofensivo, né? Então, toda vez que eu falar de juizado especial criminal, né, nós estaremos falando que, em termos de competência, nós temos que ir ali para os artigos 60 e 61 da Lei 9.099 de 95, porque há uma delimitação com relação ao tipo penal, construída essa delimitação pela atribuição de pena, ou seja, para toda e qualquer conduta que seja apenada, né, com uma reprimenda de 1 mês ao máximo de 2 anos. Então, aí eu estou no campo, portanto, das tipologias de crimes de menor potencial ofensivo, né? E só lembrando, né, no que se refere à Justiça Federal lá atrás que nós vimos, as contravenções não estão lá na Justiça Comum Federal. As contravenções, elas vêm para cá, para a Justiça Comum Estadual. E essa questão dos crimes de menor potencial ofensivo, portanto, elas também estão lá tratadas no novo Código de Processo Penal, no artigo 100, e que manteve a mesma escultura, ou seja, manteve o mesmo esboço que está construído pelos artigos 60 e 61 da Lei 9.099 de 95, digamos. Ou seja, a criação dos juizados especiais na realidade brasileira. Então, nós temos ainda, para vermos nessa questão, a ideia do foro competente, que aí se refere à segunda indagação colocada pela doutrina brasileira. Nós vimos quais são os órgãos, qual é o órgão competente da justiça. A segunda indagação colocada pela doutrina brasileira é qual o foro competente da justiça brasileira e qual a vara competente. E aí depois discutirmos competência por prerrogativa de função, né, e levantarmos aqui algumas hipóteses para depois seguirmos, portanto, com a ideia da possibilidade de modificação dessa competência penal, ou o rol de possibilidades de modificação dessa competência penal. Mas isso nós veremos na outra quarta-feira, né, porque na terça nós temos um encontro com o professor Rosmar Rodrigues Alencar, e que tratará aqui de um dos tópicos do programa da disciplina com vocês, que é o Instituto das Prisões Cautelares, prisão em flagrante, preventiva e provisória. Bom, se não tem dúvida, se não tem manifestação, se não tem inquietação, encerramos por aqui hoje. E nos reencontramos terça-feira na aula de Rosmar e na quarta na aula
normalmente. Ok? Boa noite a todas e todos. Boa noite, Luciano. Vou tirar aqui para de gravar. Fica melhor para postar. Desgrava. Interrompe.